Você já imaginou como você poderia fortalecer a vossa fé? Você imagina se você tivesse a capacidade, assim como você faz seu exercício no seu corpo para fortalecer, você pudesse também fortalecer a sua fé. Glória a Deus. Olá, sou o pastor Zé Reis. Todas as manhãs estou aqui no Devocional para abençoar a sua vida. Todas as manhãs eu conto com você juntamente comigo para falar da Bíblia, falar da palavra de Deus, passar testemunhos das grandezas do Altíssimo. Eu gostaria de ler um texto bíblico e gostaria de falar sobre algo. Ver o invisível fortalece a nossa fé. Ver o invisível fortalece a nossa fé. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. Em 2 Reis, capítulo 6, versos de número 16 e 17, vai falar sobre Eliseu, em um momento em que os sírios vieram para prendê-lo. E diz assim, 2 versículos apenas. E ele disse, não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu está falando para o seu companheiro, para o seu moço. E diz assim, Eliseu, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que viu no monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. O rei Ciro vai contra Eliseu. Chega em Dotã, pela manhã cerca a cidade. O moço se levanta, o moço de Eliseu, estavam repousando, e vai fazer seus afazeres. Mas quando olha para o monte, cercado estava a cidade de Dotã. E ele volta correndo, dizendo, ai meu senhor, cavalos e cavaleiros. Então ele viu aquele exército enorme. Quando Eliseu ele se dá pelo conhecimento, ele disse, não temas, calma, maior os que estão conosco dos que estão com eles. O que é que Eliseu viu que o moço não viu? Ele viu o espiritual, o invisível, aquilo que os olhos não veem. Então ele disse, Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E quando abriu os olhos do moço, o moço viu que havia um exército maior do que o exército sírio. E isso é muito importante você compreender. Existe o invisível que não se vê. Aquilo que os olhos humanos não vê, Deus está fazendo. Então nós precisamos entender que o invisível, ele faz nossa fé se fortalecer. E eu preciso ver o invisível. Como, pastor? Queridos, enquanto nós estamos falando aqui nesse vídeo, existe o reino espiritual se movendo, tanto das trevas como das coisas da luz de Deus. E Deus não abre os olhos para qualquer um. Então nós temos duas formas de ver esse invisível. Primeiro, através das Escrituras. Quando eu leio algo como isso, eu creio. Nesse momento estou crendo, realmente acontece. Eu sei que o Salmo 91 se cumpre. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Eu sei que o Salmo 91 se cumpre. Debaixo das suas asas estará seguro. Eu sei que o Salmo 91 se cumpre. Não temerás terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão. Eu creio, eu não estou vendo, mas eu creio nisso. Então, quando você lê as Escrituras, você crê no invisível que a Bíblia está revelando a você. Por isso é necessário você ler a Bíblia. A sua fé será fortalecida no invisível que não se vê, mas que se crê. Em primeiro lugar, que se crê. Então eu creio no que está escrito. Deus abriu o mar vermelho. Eu creio, mas eu não vi e eu não vejo. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Eu creio. Isso é o invisível que aconteceu. Como que Lázaro retornou? Segundo a ciência, a medicina, o corpo já começava a cheirar mal, estava começando a entrar em decomposição, mas ele teve um corpo restaurado. Eu creio. Isso é fé. Fé fortalecida. Cada vez que você lê a Bíblia, pode ver que você fica motivado, você fica impulsionado. E a segunda forma, pastor, aí que entra coisa linda. Só para aqueles que têm coragem de enfrentar, hein? Ver o invisível de verdade. A oração, o clamor, a entrega, abre o céu, você começa a ter visões. Visões de Deus, como teve Eliseu. Eliseu viu, porque ele tinha uma comunhão com Deus de forma plena e maravilhosa. Então você quer ver o invisível, é possível, pastor? Sim, as visões de Deus. E Deus dá visões para aqueles que se consagram, para aqueles que obedecem, para aqueles que vivem a Bíblia, para aqueles que estão em comunhão com Deus, para aqueles que realmente são sinceros. Deus abre o céu. E Deus está esperando pessoas assim, pessoas que vão lá no reino espiritual e vejam as grandezas de Deus. E Deus está preparado para te mostrar. Sai da sua normalidade, sai da sua bolha, seja um verdadeiro filho de Deus, vendo as grandezas de Deus. Vá lá. O profeta diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e ocultas que não sabes. São ocultas somente aqueles que clamam, que estão buscando. E somente em muito jejum.
Muita oração e muita consagração você consegue ver o céu aberto, senão você não consegue. Então vai lá em monte, vai lá no seu quarto, vai lá nas suas reuniões de oração, que Deus vai abrir o céu para você. Sim, é possível fortalecer a sua fé, vendo o invisível do Senhor dessas duas formas. E eu tenho certeza, se você praticar, você vai entender o que eu estou dizendo. Deus abençoe, amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus.